Queridos amigos, nesta manhã a passagem das Escrituras para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 23, nós leremos o versículo de número 34. Lucas, capítulo de número 23, versículo 34, estas palavras: E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Palavras do Senhor Jesus Cristo quando entregou a sua vida, consumando a obra que ele veio do céu realizar pelo seu povo. Queridos amigos, nunca houve maior amor demonstrado do que este registrado na palavra de Deus. O amor do Salvador por pessoas tão indignas como nós. Um amor real, um amor sincero, um amor ativo, que o fez descer do céu e vir a este mundo, um amor que purifica o impuro, um amor que garante a ressurreição de pecadores salvos por sua graça. Bem, hoje é um dia, esta semana, que simbolicamente relembramos a morte sacrificial do Senhor Jesus Cristo, a sua crucificação, aquele ato final de sua obra no lugar do seu povo. E o nosso desejo é gastarmos alguns minutos e alguns textos da palavra de Deus que falam a respeito da morte, da compaixão, da misericórdia de Cristo, o que lhe custou morrer por nós. Bem, em sua crucificação, ali ele cumpriu o ato final da sua obra aqui neste mundo. Ele veio para morrer. O Senhor Jesus Cristo nasceu para morrer. A sua morte não foi um acidente no percurso da sua vida e missão. A sua morte foi voluntária. Muitas vezes os líderes judeus, o povo tentou prendê-lo e matá-lo, lançá-lo de cima de um monte, em um abismo, mas nunca puderam, porque ainda não era a sua hora. Mas quando chegou a sua hora, ele mesmo disse: eu entrego a minha vida para tomá-la de volta na ressurreição. Ali crucificado, o ato final da sua compaixão, do seu sofrimento, pagando pelo seu povo. Bem, é maravilhoso considerarmos o Senhor crucificado e considerarmos estas palavras, estas declarações que ele fez ali pendurado naquela cruz do Calvário. São declarações cheias de significado e cheias de amor pelo seu povo redimido. Bem, meus queridos amigos, palavras que expressam compaixão por pecadores, mesmo por seus inimigos que estavam ali diante dele, o crucificando e zombando dele. Palavras declaradas na cruz que expressaram submissão dele ao Pai e também a sua vitória sobre a morte, sobre Satanás. O amor de Deus pelos eleitos, a prova real, maior do amor do Pai por aqueles que ele amou e deu a Cristo para a salvação. Bem, deixe-me começar neste versículo aqui em Lucas 23, versículo de número 34, esta primeira declaração do Senhor Jesus quando na cruz. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Bem, eles crucificaram o Senhor Jesus Cristo. Finalmente eles chegaram onde desejavam. Por muito tempo eles planejaram assassiná-lo. E aqui eles têm o Salvador pregado naquela cruz. E ele deveria ficar ali pendurado. Ele deveria sofrer. Ele deveria agonizar. Ele deveria experimentar em seu corpo, em sua mente, em sua alma, dor e agonia terrível. O seu sofrimento físico estonteante, a sua agonia tão grande, todas aquelas coisas ele deveria experimentar. Mas, queridos amigos, o mais terrível dos sofrimentos foi o que ele experimentou em sua alma, ao levar em sua alma a punição, a separação do Pai que todos nós merecemos por causa de nossos pecados. Sofrer o peso daquela punição invisível naquelas poucas horas de dor e agonia. Sofrer uma punição que é o equivalente à punição de todos aqueles por quem ele morreu. Pregado ali pelo seu povo, 6 horas da agonia à morte, entregue, levando sobre si a ira de Deus. Esse foi o maior peso que ele suportou. O peso de levar os nossos pecados e cravá-los na cruz. E esse sofrimento maior em sua alma, em sua mente, ele começou muito antes da cruz.
Na verdade, ele tem início ali no jardim do Getsemane, naquelas poucas horas que antecedem a crucificação do Senhor Jesus Cristo. E você se recorda, está aqui em Lucas capítulo 22, que no jardim do Getsemane, poucas horas antes, o Senhor já começa a experimentar esta agonia, esta dor. E ali ele demonstra a sua total obediência ao Pai. Eu leio essas palavras de Lucas 22, versículo 39 ao versículo de número 44. E saindo foi como costume para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia, e, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Queridos amigos, que expressão não é do amor de Cristo? Mas veja, em nenhum momento ele titubeou, ele em nenhum momento virou as costas para o que ele veio fazer aqui, nem desejou jamais, porque antes mesmo da fundação do mundo ele determinou que viria a este mundo morrer pelo seu povo. Cristo, a segunda pessoa da Santa Trindade, o Deus eterno, Criador do universo, o Salvador de bilhões de pessoas, mesmo ali antes de ser preso e crucificado, no jardim ali com seus discípulos, ele ora, e a intensidade da sua agonia que precede aquele momento da cruz é tão grande, que nós lemos que o seu suor pela agonia, como gotas de sangue, tão grande a agonia, antecipando aquele momento final, ele levaria sobre si o pecado de bilhões de pessoas, o seu suor em gotas de sangue. Então, é claro, o julgamento, o abuso que ele sofreu, a tortura que ele sofreu, esmurrado, cuspido, bofeteado, então os flagelos romanos terríveis, com correias atadas, pedaços de ossos, pedaços de metais, 39 flagelos. Quanta dor, querido amigo, quanta dor ele experimentou em seu corpo e em sua alma. Então a crucificação, não é? Aqueles grandes pregos em suas mãos, não literalmente nas mãos, mas no pulso e nos calcanhares. E no meio desse sofrimento, naquele sol escaldante, diante da zombaria, da humilhação recebida do seu próprio povo, no meio de tudo isso, nessa condição, em tortura, rejeitado, o Criador do mundo, ele olha sobre as pessoas ali presentes e ele ora ao Pai com estas palavras, dizendo no versículo 34, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Nunca houve uma oração dirigida a Deus desta maneira, nem antes disso, nem depois disso. A oração do Senhor Jesus Cristo ao Pai ali naquela cruz foi o início da intercessão dele pelo seu povo. Ali tem início a sua intercessão vicária, substitutiva por sua igreja. Ali, completamente envolvido em sua obra de redenção, mesmo no início do seu sofrimento, ele começa a interceder por aqueles que ele iria salvar. Queridos amigos, nós não sabemos em que momento exato da crucificação ele declarou essas palavras, se foi naquele momento quando eles martelavam o seu pulso com aqueles pregos. Eles não sabem o que fazem, Senhor. Se foi quando ele estava pendurado, depois do vinagre que ele foi forçado a beber. Se foi imediatamente após ser colocado ali. Mas o que ele faz é interceder. Ele ora ao Pai intercedendo. Você percebe o teor dessa oração? É claro, ele não intercede apenas verbalmente com sua oração, mas ele começa a interceder com o seu sangue sendo vertido, aquele sangue que fala muito mais alto do que a obra de qualquer homem ou mulher para alcançar méritos diante de Deus. Ele intercede com suas palavras em oração, e o seu próprio sangue intercede por eles, por tantas pessoas. Seu sangue corria continuamente, e as palavras do Salvador juntamente era essa intercessão diante do Pai. Queridos amigos, ele intercede por nós ainda hoje.
Mas de que maneira ele intercede? Bem, ele intercede pela sua própria presença no céu, pela marca dos seus cravos, diante do trono da graça, por nós, seu povo. Dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes. Pai, dizia Jesus, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo, são boas pessoas, são pessoas maravilhosas. Nada do tipo, nada do tipo. Apenas, Pai, perdoa-lhes. Pai, simplesmente perdoa-lhes. Simplesmente os perdoe, Senhor. Eles são voluntariamente ignorantes, ó Pai. Eles são rebeldes, são malignos, são profanos. Eles não conseguem enxergar todos aqueles milagres, todas as palavras, todas as curas, todas as parábolas. Nada puderam ver, nada puderam compreender. Eles não possuem nenhum mérito, Pai. Perdoa-os livremente, gratuitamente, totalmente. Simplesmente os perdoa graciosamente. Eu pago no lugar deles, eu entrego a minha vida, eu sofro no lugar deles. Esse é o teor dessas palavras. Pai, perdoa-lhes. É como se o Salvador estivesse dizendo: perdoa-lhes, Senhor, pois veja o estado miserável de autodestruição dessas pessoas. Veja a loucura, veja a rebelião, veja a tolice, a autodestruição, a cegueira. Ele teve imensa compaixão. Essas palavras não se referem a Ele próprio. Essa é uma oração por aqueles por quem Ele morreu. O amor do Salvador, queridos amigos, pendurado ali naquela cruz, olhando sobre pessoas tão hostis. E Ele ora pelos piores dos seus detratores, aqueles que o colocaram ali, aqueles sacerdotes, aqueles escribas, aqueles romanos. Ele intercede diante do Pai por aquelas pessoas. Ele morre por ele, mesmo o pior deles, mesmo o pior entre os homens. E a oração do Senhor Jesus Cristo, feita naquela cruz, como todas as orações que Ele fez ao Pai em sua vida terrena, é claro, foi respondida. É claro que foi respondida. Pai, perdoa-lhes. E dentro de pouco tempo, muitos ali seriam salvos. Muitos ali teriam seus olhos abertos. Muitos seriam levados a ouvir o Evangelho que seria pregado em Jerusalém em poucas semanas por Pedro e os demais discípulos. Milhares de pessoas creriam. E entre eles nós sabemos muitos sacerdotes e muito provavelmente este centurião que estava ali embaixo olhando para ele, vilipendiando o Salvador, o centurião que o pregou na cruz, que bateu aqueles pregos, aqueles cravos, que o levantou ali naquele madeiro. Nós lemos sobre isso em sua declaração no versículo 47. Observe, e estando ele, capítulo 43, 27, e o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. Contrição nele pela morte de Cristo. Talvez outros homens da guarda dos romanos creram no Salvador. Nós vemos pessoas saindo daquele lugar, batendo no peito, um símbolo de contrição, um símbolo de tristeza, perplexos por aquilo que aconteceu com Cristo. E a obra de Deus já estava em andamento. Pai, perdoa-lhes. E mesmo ali o Senhor já estava abrindo os olhos de pessoas cegas e chamando-as à vida e ao perdão. Bem, nós lemos no livro de Atos que muitos líderes de Israel foram salvos. Quando Pedro pregou seu primeiro sermão ali em Atos capítulo 2, nós lemos que 3.000 pessoas, 3.000 pessoas, aquelas mesmas pessoas que disseram: crucifica-o, lança-o fora de nós. Ele diz ser o rei dos judeus, lança-o fora de nós. Eles próprios ali ouvindo o evangelho da graça redentora, 3.000 almas, e alguns dias depois, 5.000 pessoas creram no Salvador, e muitos outros posteriormente que ali estavam, que ali zombaram. E essa é a primeira declaração que o Senhor traz naquela cruz. Pai, perdoa-lhes. A oração do Senhor nunca foi em vão. E mesmo ali, queridos amigos, o Espírito de Deus operando e chamando os seus eleitos. Mas deixe-me levá-lo para essa segunda declaração que está no versículo de número 43. Ouça essas palavras. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Bem, essa é a declaração do Senhor Jesus Cristo para aquele salteador que estava ao seu lado. De acordo com o Evangelho de Mateus e Marcos,
Inicialmente, ambos os salteadores estavam zombando do Senhor, e xingando e vilipendiando o Salvador. E eles descarregavam sobre Cristo ali naquela cruz toda a dor, tudo que eles sentiam, toda a dor que experimentavam no seu corpo, a sua humilhação, eles descarregaram sobre o Senhor Jesus Cristo com palavras tão vis que não podem ser pronunciadas, e lançavam sobre Cristo o seu vitupério. Mas um deles, nos diz Lucas, de repente, é levado a parar e a pensar, e a considerar o que estava acontecendo ali com o Salvador e o que estava acontecendo consigo mesmo pregado naquela cruz, e transformado pelo poder do Espírito, ali observando a atitude do Salvador, que mesmo orava pelos seus inimigos, as palavras dos líderes de Israel, levantou os mortos, curou os feridos, por que não desce da cruz? Ele ouviu um sermão. Ele ouviu um sermão não de palavra, não de uma pregação direta, assim por dizer, mas de ações, de atitudes, de demonstração do amor de Cristo. E aquilo moveu e o Espírito aplicou aquilo à sua alma. E de repente nós lemos que em um espaço de tempo ali, sobre dor e agonia, ele se volta ao Senhor Jesus Cristo e ele ora ao Salvador. No versículo de número 42, nós lemos essas palavras que o Senhor o responde e ele diz a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E Jesus Cristo morrendo na cruz, age ali como Deus que é, responde à oração dele, perdoa os seus pecados e declara essas palavras. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Pense sobre isso. A última companhia de Jesus Cristo neste mundo foi um ladrão. Queridos amigos, ali não era um salteador qualquer, não era um ladrão de galinhas. O termo grego para salteador eram pessoas vis, indica que eram pessoas muito vis. Eles próprios reconhecem, nós estamos aqui e mereciam serem torturados. Imagina o que eles fizeram, eram assassinos a sangue frio. E aquele homem foi a última companhia terrena do Senhor Jesus Cristo. A última pessoa que interagiu verbalmente com o Senhor Jesus Cristo aqui na terra foi aquele homem. Ele se identificou com Cristo, ele teve simpatia pelo Senhor, ele compreendeu em um instante o que o Salvador estava fazendo ali. A última companhia do Salvador, um criminoso. Não é interessante? Provavelmente a primeira companhia no paraíso com o Senhor. Um criminoso, hoje estarás comigo no paraíso. E quantas lições nós podemos tirar daqui? Nosso tempo é curto, queridos amigos, mas veja o Salvador em sua bondade. E a lição que nós temos aqui é profunda, é prática, é tão encorajadora. O Senhor Jesus se humilhou desta maneira, ele condescendeu desta maneira. Ter em sua companhia a última pessoa, um criminoso, um homem vil, um homem violento, um homem cruel, que ninguém aqui nesta congregação diga a si mesmo no coração, Cristo não irá me salvar. Eu passei o limite do pecado, eu passei o limite da culpa, Cristo não irá me salvar. Aqui está, meu querido amigo. Se você chegou a este ponto, tendo buscado a Deus tantas vezes e nunca encontrou a paz do Senhor e diz a si mesmo, eu já tentei tantas vezes e voltei ao meu pecado e o desonrei ao Salvador, aqui está, morrendo pelo pior dos pecadores, o Salvador, o seu amor, o seu poder, a sua misericórdia. Veja a prontidão dele em salvar aquele homem naquela hora ao seu lado. Ele reconheceu quem Jesus era, nós ouvimos as suas palavras, nós vemos o seu arrependimento, nós vemos a sua fé no Salvador naquela cruz, e Cristo olha para ele e diz, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Que garantia, que segurança, que promessa do próprio Deus ali na cruz do Calvário. Perdoa os seus pecados, lhe dá tremenda garantia, tremenda segurança. Se você simplesmente, uma fé simples no Senhor Jesus, um arrependimento verdadeiro, se voltar a Ele, na condição em que você está, Ele estava numa condição horrível, você não precisa se melhorar para ir a Cristo, é na condição em que você se encontra. Se você clamar a Ele, o coração de Cristo está aqui demonstrado.
hoje mesmo estará comigo no paraíso. Essa é uma promessa do Salvador. Que promessa maravilhosa. Essa é a segunda declaração do Senhor Jesus Cristo. E o amor de Cristo transcende o seu sofrimento. Você pode imaginar isso, as dores que ele estava sofrendo. E falar palavras tão ternas de compaixão a alguém que o tinha vilipendiado há poucos minutos. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Perdão, conforto, certeza, segurança, graça, misericórdia, hoje mesmo no paraíso de Cristo. Bem, deixe-me levá-lo à terceira declaração do Senhor. Nós estamos reunindo as peças desta figura. Está em João, capítulo de número 19, versículo de número 26 a 27. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Palavras tão tocantes, não é? Essa é a terceira declaração do Senhor Jesus Cristo. E esta declaração é sobre a sua provisão para a sua mãe terrena. E é claro, a demonstração da sua provisão para todo o seu povo. Bem, aqui está o Filho de Deus neste mundo, não tinha onde recostar a sua cabeça. Não tinha um lar terreno, mas em sua morte provendo um lar e um descanso e um cuidado para a sua própria mãe terrena. Mas é interessante, ele se dirige a ela usando essas palavras: mulher, mulher, eis aí o teu filho. E ele passa ela ao cuidado do seu discípulo João. Não é interessante isso? E a pergunta que se levanta é: por quê? Por que mulher e não mãe? Mãe, eis aí o teu filho. Mas mulher, claro, o termo mulher era um termo muito respeitoso naquela época, diferente da conotação que tem em nossos dias, que não traz esse respeito. Você não falaria tua mãe mulher, mas não um termo que de respeita. É um termo respeitoso, sim, na cultura daqueles homens. Mas mesmo assim, ainda embora um termo tão respeitoso, por que não mãe? Porque esse era o costume das pessoas como hoje, dirigirem seus pais como pai, Abba, ou como mãe. Por que mulher? Bem, a razão é esta. Ele estava chegando ao final de sua missão. Maria fora perdoada de seus pecados e salva por ele. Ela foi separada para ser o ventre pelo qual a humanidade do Salvador nasceria neste mundo. Mas agora que ele deixa este mundo para retornar à eternidade, à sua glória, ao seu trono, então ele deve ser conhecido de uma maneira diferente por ela. E Maria, a partir de agora, deveria tê-lo e considerá-lo como todo crente deve considerar o Senhor Jesus Cristo, como o Senhor da glória, como seu Salvador, como Deus encarnado. Se ela visse Jesus apenas como um filho, seu coração seria quebrantado e ela prantearia pelo resto da sua vida, um filho que morreu. Mas a partir de agora não será mais você é minha mãe, eu sou teu filho, mas eu teu Senhor e tu a minha serva. Por isso esta palavra, mãe, por isso esta conotação. Mulher, eis aí o teu filho. Discípulo, eis aí a tua mãe. O teu filho agora será João. Eu sou o Rei da glória. Eu sou o Criador dos céus e da terra, o teu Criador. O teu filho agora, humano, que irá cuidar de ti, será o discípulo, será João. E ele então entrega Maria aos cuidados de João. E é exatamente isso que acontece, não é? Maria se submete ao Senhor Jesus. Maria obedece e João a recebe como uma filha, ou melhor, como uma mãe, para tê-la, cuidar dela por toda a sua velhice, prover para ela. Que sentimentos tão belos, que amor do Salvador. E ela então se junta aos discípulos. E nós lemos ali no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 12 ao versículo de número 14, que antes da vinda do Espírito Santo, ali estava ela com os discípulos, Atos 1, versículo 12 ao versículo 14, estas palavras.
Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos sanguíneos. Mulher, eis aí o teu filho. Palavras de compaixão na cruz. Você percebe esse amor? Pai, perdoa-lhes. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Mulher, eis aí o teu cuidado terreno, provendo para todos, demonstrando a sua graça, demonstrando o seu amor. Palavras de compaixão. Ele é o Salvador que veio ao mundo para salvar bilhões de pessoas. Ali naquela cruz, em sua mente, todos aqueles por quem ele morria, entregava a sua vida. E ao mesmo tempo, entregando a sua mãe para o cuidado do seu discípulo. Queridos amigos, Maria foi salva pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, não pelos seus próprios méritos. Lá em Lucas, em seu cântico, ela diz: a minha alma louva ao Senhor, meu Salvador. Quem tem um Salvador é porque precisa ser salvo. E ali ela é salva. E lá naquele dia ela entende o que Deus fez por ela e por todos os seus discípulos. Que grande bênção ela recebeu, de ser o ventre humano para a vinda do Deus eterno. E ali ela se submete como uma discípula do Salvador, se une aos demais discípulos para orar, para servir aos apóstolos, para estar com a igreja até o dia que o Senhor a recolheu. Que tremendo amor do Salvador, não é verdade? Que expressão de misericórdia. Mas veja essa declaração, nós precisamos correr em Marcos capítulo 15, versículo 34. Essa é a quarta declaração do Senhor Jesus Cristo. Tão importante lermos, é uma citação do Salmo de número 22, Marcos 15, 34. E à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparastes? Deus meu, por que me desamparastes? Essa declaração mostra que o Senhor deveria sofrer sozinho. Ninguém deveria ajudá-lo. O Pai, o Espírito não podem ajudá-lo aqui. Ele deve sofrer sozinho, como um homem pecador deve sofrer, como cada um de nós deve sofrer se rejeitarmos o Salvador e se despertarmos na condenação eterna. De lado, longe do Pai. Querido amigo, imagine o inferno. O inferno é um lugar onde Deus não está. Se Deus não está ali, não há luz, não há misericórdia, não há graça, não há compaixão, não há esperança. Tudo o que há ali é o fogo que nunca se apaga, é o verme que nunca morre, são dores e lágrimas e ranger de dentes. Ele levou sobre si. Meu Deus, meu Pai, por que me desamparastes? Queridos amigos, nenhuma parte do sofrimento do Senhor Jesus Cristo em seu corpo pode ser comparado, a isso. Nenhum filme hollywoodiano pode transparecer, expressar a agonia que o Senhor sentiu em sua alma. Aquilo que ele experimentou no seu corpo é uma fração da agonia que ele experimentou em sua alma, ao ponto de declarar essas palavras: em sua morte substitutiva, ele experimenta exatamente aquilo que cada um de nós deve experimentar se não formos salvos. Ele diz: por quê? Por que me desamparastes? E certa dúvida surge em nossas mentes às vezes, não é? Acaso essa interrogação é uma interrogação de completo abandono? Porque ele não sabe, porque o Pai permitiu que isso acontecesse com ele? É claro que não. É claro que não. É claro que ele sabe a resposta a esta pergunta. Ele é o Deus eterno. Mas foi necessário que ele fizesse esta pergunta para que nós soubéssemos a resposta e nós entendêssemos o que ele experimentava em sua alma, o custo da nossa salvação. Nós não poderíamos ver com os olhos físicos,
o que ele estava sofrendo em sua alma, assim esta pergunta é para o nosso benefício. É um porquê que é dito para expressar a profunda agonia e o profundo amor de Cristo por nós. É um relance, queridos, em sua alma, em seus sentimentos, o que ele sofre, a desolação que ele sofre, foi por nosso benefício. E se ele não dissesse isso, nós não saberíamos. Nós não entenderíamos o abandono que ele sofreu, nem o choque emocional terrível que ele experimenta ali naquela cruz. Em sua mente, abandonado pelo Pai. A agonia, o desmaio, a angústia, tão profunda, tão cortante, não é? Porque este é o soluço do Salvador, a profundidade de sua separação do Pai. Mas ele sabia a resposta, é claro. Ele sabia a resposta a esta pergunta. Deus meu, por que me desamparaste? E a resposta é por causa do pecado do homem, por causa da iniquidade do homem. E para colocar em nossa mente esse questionamento, porque ele foi abandonado pelo Pai, porque foi necessário que ele morresse sozinho, fora das portas, porque foi necessário que ele fosse abandonado desta maneira e o Pai, assim por dizer, virasse o seu rosto para não vê-lo ali, movesse os seus olhos para uma outra direção. Meus queridos amigos, esta é a resposta. Porque ele trazia sobre si, naquela cruz, toda a nossa imundície, toda a nossa vileza, toda a nossa miséria, a tal ponto que o Pai precisa virar o rosto. Santo, santo, santo é o Senhor. Ele leva sobre si, ele traz sobre si. Querido amigo, essa não é uma declaração vazia. Essa é uma declaração do que ele experimentou, do que ele sentiu ali naquela hora por pecadores, sofrendo em nosso lugar aquilo que nós devemos sofrer para reconciliar consigo mesmo pecadores. O porquê é feito para nós, queridos amigos. Embora nós não cremos, como alguns ensinam, que ele tenha ido literalmente ao inferno, a Bíblia não ensina isso, mas aquilo que ele experimentou ali em seu corpo e em sua alma foi toda a agrura eterna do inferno por cada pessoa. Eu não consigo ilustrar isso. Você consegue imaginar a eternidade no inferno? Você consegue imaginar a punição eterna no inferno? Eu não consigo ilustrar isso. É um lugar de dor, é um lugar de sofrimento, mas é um sofrimento que não tem alívio. Deixe-me ilustrar de uma maneira simplística. Você já bateu o seu dedo na porta de um carro e ficou preso ali, aquela dor foi até o seu cérebro e aos pés, ou de alguma maneira. E você espera pelo passar, pelo alívio, não é? Aquela dor no pé, no joelho, onde quer que tenha sido, e logo vem o alívio. Agora imagine uma dor como esta, por toda a eternidade, sem alívio algum, sem esperança nenhuma. Imagine o remorso no inferno. Este é o verme que nunca morre, consumindo a consciência. Por que eu não respondi ao Evangelho? Por que eu não busquei o Salvador? Por que eu amei o pecado? Este é o verme que nunca morre. E ele tem experimentado por bilhões de pessoas tudo isso, por toda a eternidade, isto é, o peso da eternidade colocado em seu corpo, em sua alma. É por isso que a sua face estava tão destituída de fisionomia sã. É por isso que os seus olhos estavam daquela maneira como Isaías nos diz. É por isso que ele estava tão deformado em sua face e Deus precisou baixar um véu de escuridão por 3 horas. É o suficiente. Eles não verão o sofrimento de meu filho naquela cruz por nós. Meu Deus, por que me abandonaste? E esta é a resposta, queridos amigos, por causa de nosso pecado, por causa do seu amor tão grande. Às vezes você se pergunta, o que ele viu em você? Ele morreu em teu lugar. Muitas vezes eu me pergunto, o que ele viu em mim? O que pode haver em mim? E nós começamos a procurar alguma razão, né? Ele me salvou por isso, e logo você percebe, não foi por isso. Ele me salvou porque eu tinha essa inclinação por buscar, não foi por isso. O que ele viu em nós para nos salvar, ali estamos nós, sujos em nossos pecados, assassinos, cada um de nós com um martelo e tantos pregos em nossas mãos.
A resposta é que ele viu o fruto do seu trabalho em nós. A resposta é que ele viu homens e mulheres santificados, louvando a Deus. Ele viu o produto, ele viu o resultado, ele viu além da imundície do pecado, ele viu um povo para si e ele veio por este povo. Foi essa a razão, queridos. Esse é o amor do Salvador. Isso está contido nessas palavras. Por quê, Pai? Por causa de meus filhos, da minha igreja, a minha predileta, como diz o salmista no Salmo de número 22. Mas deixe-me levá-lo à quinta declaração. Está em João capítulo 19. João capítulo 19, versículo de número 28. Narrado por João aqui estas últimas palavras. Depois disto, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Essa é uma profecia do Antigo Testamento que é cumprida na cruz. Tenho sede. Mais uma vez, não é a humanidade do Senhor é manifesta, sede. Ele teve sede, ele teve fome, ele teve dor, ele cansou, ele chorou, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. E aqui está mais uma vez, a sua humanidade transparece, tenho sede. Queridos amigos, ele é Deus, mas ele também é homem. Ele é o Salvador, ele tornou-se um homem, ele recebeu um corpo para morrer, para sofrer, e aqui ele experimenta esta agonia. E você sabe por quê? Algo que parece tão simples, não é corriqueiro, ter sede. Porque uma declaração dessa na cruz, naquele momento tão grandioso, uma declaração tão simples, tão corriqueira? É claro que não. É claro que não. Tenho sede. Quando nós lemos essas palavras, a nossa mente é imediatamente remetida à parábola do Senhor de Lázaro e o rico. Quando Lázaro está ali no inferno, está num lugar de tormento, ele ora a Deus assim por dizer: Pai Abraão, envia Lázaro que molhe a pontinha do seu dedo e toque na minha língua, porque eu estou em tormento nestas chamas. Aquele momento terrível, Cristo precisou sentir tormento e sede. Mas ele carregou a nossa eterna sede. Se nós não temos o Salvador, a nossa sede por propósito nessa vida será uma sede eterna. Ela continuará na eternidade. Se nós não temos a Cristo, esse desejo por alegria, por paz, esta água que refrigera, esta água viva, ela permanecerá longe de nós e nós teremos esta sede por toda a eternidade. Tenho sede. Sede por vida, por perdão, por conhecer o Deus vivo. Ele experimentou isso em nosso lugar. E esse é o simbolismo destas palavras. Sempre desejando mais desta vida e nunca tendo por não conhecer o Salvador. Sempre desejando mais bens, mais prazeres, mais oportunidades e nunca satisfazendo a alma. Vivendo e levado por este mundo, adorando os ídolos desta vida, e o maior de todos eles, o Deus ego, o Deus eu. No inferno esses desejos nunca serão satisfeitos. Você percebe, este é um chamado do Salvador ao arrependimento e à fé. É essa punição que eu mereço, experimentar tudo isso por meus pecados. E ele experimentou e ele pagou no lugar do seu povo. Ele sofreu aquela sede interior física, interna física, um símbolo, não é? Ele sofreu isso, ele experimentou isso, para tornar-se a água da vida. Ele diz que ele é o grão de mostarda, não é? Que plantado, crescendo, nasce uma grande, imensa árvore. Ele é o pão da vida. Aquele grão precisou ser moído na cruz para tornar-se o pão da vida. Sem a morte do Senhor Jesus, sem o sofrimento que ele experimentou, nós nunca teríamos vida e paz em Cristo. Nunca teríamos reconciliação com o nosso Deus. E esse é o significado dessa declaração. Tenho sede. Mas aqui está mais uma no versículo seguinte, versículo de número 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito.
E há na sequência mais algumas palavras que ele disse, que não estão registradas aqui em João, mas nós veremos logo. Mas aqui está consumado. A palavra grega traduzida consumado, na verdade ele falou em aramaico, e João coloca no grego, mas tanto a tradução grega é fiel à declaração em aramaico. E o significado é este: está concluído, está realizado, está completo, está consumado. A palavra grega é telos. Telos quer dizer, aponta a consumação de alguma coisa, não é? Statai. Consumado foi aquilo que foi projetado para ser feito. Essa é a ideia, algo que foi completo, algo que foi realizado, uma tarefa que foi cumprida por inteiro. É exatamente o que ele está dizendo. Está consumado, está realizado, está pago por inteiro, toda a dívida está acabado. A santa indignação de Deus pelo pecado, contra o pecador, que deveria ser derramada sobre pecadores, foi derramada sobre ele. Ali o seu sofrimento final, ali ele se coloca voluntariamente para receber. E então esta declaração, consumado, realizado, pago por inteiro, pago, a punição por cada um de nossos pecados, essa imensa dívida que nós não podemos pagar, pago por inteiro. Esta palavra grega, telos, ela tem sido encontrada em escavações arqueológicas ao longo de toda a Europa, em cima de certos registros de contas, de alimentos, de produtos, de escravos, cruzada com a palavra grega, telos, telestatai. Significa que aquela conta foi paga, que aquilo foi deixado de lado, foi cumprido, foi pago, não há mais dívida. Este é o significado. E esta palavra é usada exatamente para comunicar isso. Está feito. Tudo foi realizado, o propósito foi cumprido. Meus queridos amigos, pensem sobre estas palavras. Será que algum homem algum dia poderia declarar isso? Eu obedeci à lei de Deus por inteiro, sem jamais pecar, por toda a minha vida aqui neste mundo, no lugar daqueles que são redimidos. Eu paguei a punição deles na cruz. Está cumprido. Nunca pecou, nem em seus pensamentos. Nunca desobedeceu a Deus. Aquilo que Adão deveria ter alcançado e realizado naquele jardim, ele falhou. Mas Cristo passa o teste do jardim no Getsemane. Está cumprido, eu irei à cruz. E ali na cruz, estas palavras finais, está cumprida. O novo Adão, o novo homem, o representante do seu povo, uma nova humanidade, o primeiro entre os irmãos, a primícia dos que dormem, ganhando o céu, ganhando o paraíso para o seu povo, uma nova humanidade que nunca irá morrer, eternamente em estado de glória e felicidade consciente diante do Senhor. Está cumprido a obra de salvação, novo paraíso, paraíso perdido, paraíso recuperado, está cumprido. Palavras belas, cheias de tanto significado. É sublime, não é? Somente o Senhor Jesus Cristo poderia dizer isso. Nenhum de nós, no final de nossa vida, mesmo como cristãos, se somos salvos, poderia dizer algo dessa maneira. Está consumado. No sentido de que tudo que eu deveria ter realizado foi feito. Eu completei tudo. Tudo que eu me propus fazer, eu completei, eu terminei, perfeitamente concluído. Se nós subiremos ao céu pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, se nós encararmos o nosso pecado. Mas mesmo salvos, nós não podemos dizer isso. Mas nós diremos em nossa morte, naquele dia, quando nós partirmos, ainda que como crentes, se somente eu tivesse terminado aquela obra, se somente eu tivesse falado de Cristo para aquela outra parte da minha família que eu nunca falei, se somente eu tivesse estudado mais a palavra de Deus, se somente eu tivesse orado mais, se somente eu tivesse ouvido a voz do Salvador e deixado a busca por este mundo e me santificado, se somente eu tivesse ganhado mais almas e no lugar de me preocupar tanto com este corpo, esta vida estivesse junto com o povo de Deus. É isso que nós diremos na nossa morte. Somente o Salvador pode dizer: está completo, está consumado, nada ficou de fora. Queridos amigos, imagine o melhor dos governadores que possa existir na face da terra.
melhor partido. E ao final do seu mandato, será que ele poderia dizer, está completo, está acabado, nós alcançamos justiça social em toda a nação, está completo? Ninguém, obviamente, pode dizer isso, mas o Salvador pode. E isso não é afetação, palavras ditas de coragem numa cruz. Ele fez, ele cumpriu, está consumado. Pensa sobre um atleta, alguém que consiga passar, quebrar um daqueles recordes, não é fantástico? E eu estou pensando aqui sobre atletismo, corrida, salto em altura, não é? 1 milímetro a mais na altura e quebrei o recorde. Alguns milésimos de segundos a menos e eu passei a linha final. E ali, quebrando o recorde, eu cumpri. Mas em pouco tempo vem alguém ainda mais forte, mais rápido, mais astuto e o recorde é quebrado. Não. O que ele fez naquela cruz foi completo também neste sentido. Nada mais pode ser adicionado. Nada mais pode ser unido. Não há nada mais. Acaso você imagina que a sua boa obra, a sua boa religiosidade pode adicionar algo a Cristo para que eu receba salvação? Está consumado. Acaso você imagina que se eu andar de joelhos, sangrando os meus joelhos até o osso, sobre uma escadaria, isso irá adicionar alguma coisa ao sofrimento de Cristo? Que tolice, que loucura satânica! Dizer a Deus, o Pai, o sacrifício do teu filho não foi o suficiente, eu vou adicionar um pedaço de mim. Um pedaço manchado pelo pecado. Honesto nós somos, não é? Aqui está completo, consumado. Tudo o que nós precisamos é desses méritos. Nada mais, simplesmente ir a Ele como nós estamos. Ele consumou todas as coisas. Ele cumpriu todas as coisas. Deixe-me concluir aqui, meus queridos amigos. Somente o Senhor Jesus Cristo poderia ter dito isso. Cheguei ao final máximo, sem falha, totalmente, sem nada ter deixado para trás. Então, pelo seu próprio poder e o poder do Espírito, tendo completo toda a obra, ressuscitou a si mesmo. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo é o selo de que Ele cumpriu tudo. Se Ele havesse deixado uma vírgula de fora, um pecado apenas, Ele não teria ressuscitado. A morte o seguraria ali, porque a morte é o salário do pecado. E Ele nunca pecou. Está consumado, diz o Salvador. Se você se aproxima de Jesus Cristo como um pecador arrependido de teus pecados, em contrição, em verdadeiro desejo de perdão, de salvação, e você pensa em tantas coisas que você fez contra a luz, contra a verdade, contra a lei de Deus, não é? Consciente disso, você busca o perdão do Salvador, você ora a Ele de todo o teu coração. Querido amigo, Ele fez tudo o que foi necessário para ouvir, responder a tua oração e te dar uma resposta de paz. Tudo o que foi necessário. Ele veio exatamente para tornar isso possível, exatamente para realizar. Deixe-me marcar isso. Um tempo atrás estava conversando com um senhor judeu que estava evangelizando e depois de muitos estudos da palavra de Deus, ele simplesmente não conseguia aceitar, embora entendesse a lógica, e ele dizia, eu não entendo, eu não aceito, que uma pessoa pinta e borda e faz o que quer na vida inteira e ainda vai para o céu. Não pode, não aceito, eu tenho que fazer por onde, eu tenho que melhorar, eu tenho que demonstrar alguma coisa. Olha aquele salteador na cruz. Ele teve tempo de descer ali e fazer alguma boa obra. Ele teve tempo de descer ali e ser batizado, pior dos pecadores. Por quê? Porque salvação não é baseada em méritos, fazer alguma coisa. Por quê? Está consumado. Ele ofereceu os méritos, Ele pagou pelo pecado. Não é maravilhoso isso? Esse é o amor do Salvador. Você sabe, há um hino que nós cantamos tão belo, que reflete estas verdades. Eu já mencionei tantas vezes, não, esse hino, porque é uma palavra tão clara, não é? Que diz assim, foi Jesus quem abriu o caminho para o céu.
Não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lar se o caminho da cruz errar. Para o céu, por Jesus irei, para o céu, por Jesus irei. Grande é o meu prazer de certeza ter que para o céu, por Jesus irei. Com essas palavras, há pessoas nécias, religiosas, enganadas pela religião não bíblica, que imaginam poder acrescentar alguma coisa ao sacrifício de Cristo, por um ritual, por uma cerimônia, o que quer que seja. Você não pode adicionar. Isso é uma ofensa. Isso é rejeitar a graça de Deus. Isso é rejeitar o Salvador. Está consumado. E então ele diz esta última declaração, está em Lucas 23, 46, e nós firmamos o fim aqui. Lucas 26, 46, estas palavras: e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Entrego o meu espírito. Eu apresento o meu espírito. Eu coloco junto. Este é o significado do grego. Pai, ele diz, sua subordinação humana a Deus até o final. Logo ele voltaria para estar ao lado do Pai, igual ao Deus o Pai, ao Deus o Espírito Santo. Mas aqui, nessa expressão final em sua humanidade, ele demonstra a sua total submissão à vontade do Pai. Você percebe? Sua vida foi um sacrifício voluntário. Ele colocou-se debaixo da lei. Ele entregou-se para morrer. Na eternidade passada, se nós podemos ilustrar de alguma maneira, ali está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade gloriosa e santa, e nós falamos com toda reverência. E o Pai diz ao Filho: se tu fores àquele mundo e morrer no lugar daqueles pobres pecadores, eu te darei todos eles, um povo para ti. E o Filho diz: eu irei e eu levarei sobre mim mesmo a punição do pecado deles. E ele vem, ele morre, e então ele envia o seu Espírito Santo. Pai, entrego o meu Espírito. Voluntariamente, o amor de Cristo. Que palavras de tamanha dignidade, não é? Que palavras verdadeiras e profundas. Querido amigo, se você não o conhece nesta manhã, você deve conhecê-lo. E a maneira de conhecê-lo é ir a Ele em oração, no estado em que você se encontra. O seu nome é Salvador, Jesus. Assim você deve ir a Ele como um pecador, porque Ele salva pecadores. Você não precisa fugir dEle. Se você disser a si mesmo: eu não sou um pecador, se você diz isso, então você não tem parte nos méritos e no sacrifício de Cristo, porque Ele morreu por pecadores. Assim, vá a Ele como um pecador, se arrependa, clame a Deus, rogue por misericórdia, rogue por perdão. Pecados simplesmente não desaparecem. Eles não desaparecem simplesmente com esquecimento, eles são registrados diante de Deus. E se eles não forem pagos por Jesus em teu lugar antes de você partir, eles serão pagos por você, e o salário do pecado é a morte eterna. Você deve ir ao Salvador. Milhares, milhões de pessoas têm ido a Ele ao longo dos séculos, em todas as culturas, em todas as condições, em todas as nações, clamado a Deus, entendido esta mensagem, então conhecido o amor do Salvador e o que Ele fez naquela cruz por eles. Pense sobre isso. Tome essas palavras, essas 7 declarações, tão inadequadamente expresso aqui, comunicado nessa manhã, essas palavras do Senhor Jesus Cristo, que trazem uma carga tão profunda de significado, uma mensagem tão maravilhosa, que exprime a mente, o coração, a bondade, a maravilhosa graça de Deus por pecadores, o preço que Ele pagou, o que Ele desejou fazer, os seus méritos. Tome essas palavras, pense sobre elas e ore ao Senhor. E diga a Ele: Senhor, eu não mereço nada, mas o Senhor disse que se eu fosse a Ti, o Senhor não me lançaria fora. E eu tenho entendido que tudo que é necessário para a minha salvação, o Senhor Jesus já cumpriu. E eu tenho compreendido que Ele não só fez isso, mas Ele me chama como eu estou a ir a Ele.
E você então confessa a Ele os teus pecados. E você pede a Ele, faz de mim um filho de Deus, e eu entregarei a minha vida a Ti, para servir-te, para amar-te, para estar contigo na eternidade. Por isso, essas declarações, o amor do Salvador por pobres pecadores. Querido, permita que isso constrange o teu coração e te leve a Cristo Jesus para a tua salvação.